pessoal, hoje nós vamos dar seguimento a esse segmento novo, né, assim, do canal. A gente está tentando aqui conversar com vários profissionais das áreas de psicologia, para que eles possam explicar um pouco das abordagens, porque quando eu escolho determinado profissional para determinada abordagem, por que motivo eu acho que ele vai ter um melhor resultado, ou vai ter uma melhor conexão com um profissional de determinadas áreas. Então, hoje eu vou entrevistar a psicóloga clínica Edna Mota, que é a nossa colega aqui de São José dos Campos, que vai contar um pouco para vocês sobre a questão da psicanálise, da psicoterapia de orientação analítica. Tudo bom, Edna? Tudo bem, doutora Laura, e você? Tudo jóia. Conte um pouquinho sobre você. Quero começar agradecendo ao convite, viu? Eu agradeço por você ter aceitado, viu, Edna? Conte um pouco do teu desenvolvimento, né, da tua carreira, onde você trabalha, onde a gente pode encontrar as coisas relacionadas ao seu trabalho. Então, minha história é bem lá atrás, começa bem de lá de trás. Eu sou psicóloga, né, há muito tempo atrás já, desde há muito tempo atrás, e eu me apaixonei pela psicanálise quando eu estava no 4º ano da faculdade, né? Eu tive um professor psicanalista, ele era um padre, porque a minha faculdade era salesiana, né? E ele colocava a psicanálise de uma forma assim tão poética, e o fascínio pelo inconsciente, o fascínio pela tradução dos sonhos, pela interpretação dos sonhos, o fascínio daquela parte nossa que a gente não sabe sobre si mesmo, né? Isso tudo foi me encantando de uma tal forma que eu comecei a estudar, inclusive, sozinha. Eu ia para a biblioteca, ainda aluna, eu ia para a biblioteca e ia lá procurar livros sobre psicanálise, até que no ano seguinte, no 5º ano, então, depois do 5º ano eu me formei e comecei a dedicar a minha ação psicológica como profissional, né, clínica, a crianças, adolescentes e a adultos. Então, praticamente desde que eu me formei, eu atendo essas 3 categorias de idade, né? Sou apaixonada pelo atendimento infantil. Mas psicanálise dá certo com criança? Dá muito certo com criança. Sou apaixonada pela psicanálise de adolescente. Mas psicanálise funciona com adolescente? Muito bem funciona. E, claro, com os adultos, né? Eu, assim, acho a psicanálise sensacional. Eu sou muito apaixonada pela psicanálise, né? Sim, eu acho que a psicanálise, ela promove, assim, um encontro consigo próprio fundamental para a saúde mental. Eu acho que ela é um alicerce fundamental, porque quando a gente fala, e já posso até falar um pouquinho sobre isso, doutora Laura, quando a gente fala sobre psicoterapia, nós temos várias psicoterapias. Sim. Todas são úteis, todas são necessárias, todas são convenientes, todas são interessantes para quem as procura. Então, cada um vai procurar o que interessa. Eu me dediquei profissionalmente à psicanálise, fui paciente psicanalítica também durante muitos anos, porque nós temos o que a gente chama de tripé, né? Então, o psicanalista, para ele se formar psicanalista, ele precisa de 3 perninhas, né? Um tripé mesmo, né? A análise pessoal, então todos nós que atendemos em psicanálise devemos, né, fazermos análise pessoal, e dura muito tempo, porque a gente realmente precisa de se despoluir, né, das próprias questões para atender bem a uma pessoa que nos procura. Então, o tripé, a análise pessoal, o tripé, a outra perninha do tripé, o estudo teórico, né? Nós temos que estudar a teoria psicanalítica e nós temos que estudar a teoria da técnica. Então, a gente tem que saber sobre como é que a psicanálise se desenvolveu a partir do Freud, e a gente tem que saber também sobre a técnica, porque é sobre a técnica que a gente vai atuar, né? E nós temos também, fazendo parte do tripé, a terceira perninha, que fazer supervisão, né? Então, o psicanalista ético, né, técnico, profissional e humano, ele tem que passar por essas 3 vivências para se considerar pessoalmente apto a atender alguém na linha da psicanálise, né?
Tá certo. E conte um pouco, que você acha que estava contando até agora da psicanálise em si, mas dos teus projetos que você faz parte, né, em tudo. Onde é que Então, você encontra suas coisas, né, seus trabalhos? Eu como psicóloga e como psicanalista, eu sou a representação da esperança. Eu acho que quando a gente fala sobre saúde mental, né, a gente tem que pensar muito os caminhos que eu posso percorrer para eu ter a esperança de fazer valer a minha vida. Né? Então, eu acho muito importante a gente lançar a mão de recursos e de possibilidades. Eu estou formada há 45 anos em psicologia e trabalho há 45 anos. Há 26 anos atrás, aqui em São José dos Campos, eu fundei um instituto. Então, eu atendo clinicamente como pessoa física, né? Há 45 anos. E há 26 anos atrás, nós vamos fazer aniversário agora em setembro, eu fundei um instituto aqui em São José dos Campos que se chama Crescendo Instituto de Psicologia e Psicanálise, aplicadas a criança e adolescentes de baixa renda. Então, é um outro filho, né? O Crescendo é um filho profissional. Né? O que a gente faz lá no Crescendo? O Crescendo não é uma ONG, o Crescendo é um instituto, porque ele tem 2 setores principais. Ele tem o setor filantrópico, embora não seja ONG, mas ele tem o setor filantrópico, onde nós atendemos de graça uma equipe de voluntários, da qual eu faço parte, inclusive, né? Nós atendemos de graça, totalmente de graça, a crianças e adolescentes de baixa renda em 5 segmentos. Psicoterapia, qualquer linha teórica técnica. Psiquiatria, psicopedagogia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. No momento, estamos sem terapeutas ocupacionais. E, na verdade, precisamos muito de voluntários para fazerem estes atendimentos de graça para as crianças e os adolescentes. O que o voluntário ganha? O voluntário ganha a supervisão do caso de graça. Ele já está com o tripé ali. Poxa! Já pronto, não é? Ele ganha a supervisão, as nossas supervisões são aulas de vida, né? Porque a psicanálise, doutora Laura, ela tem uma propriedade, se a gente não tomar cuidado, uma particularidade, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba entrando nisso e fica muito dissociado do mundo real. Sim. Então, dizem que a psicanálise é elitista, né? E eu tô aqui para provar que não é. Que não é. Né? Porque nós atendemos a crianças de graça e que não pagam pelo atendimento. E assim, além das supervisões serem lições de vida, o gosto, né, da gente perceber que a gente está tirando uma criança de uma rota da criminalidade, né? De uma rota de uso de drogas, de uma rota de situações psíquicas mais graves, como transtornos. Nós temos este gosto para saborear, porque a gente, com atendimento, a gente devolve a dignidade humana para essas crianças e para esses adolescentes, que não teriam condições de fazerem, porque o poder público está saturado, não é? De atendimentos. É a tal história. A saúde mental, se não formos nós, não é? Nós da área da saúde mental e as pessoas mais assim despertadas que buscam soluções psíquicas para a vida delas, para viverem melhor, o mundo vai falir, não é? Então, o Crescendo Instituto, ele vem para ajudar a salvar essas crianças e esses adolescentes. E o Crescendo tem um outro tronco importantíssimo também, que é o tronco acadêmico. Então, ele é um instituto clínico filantrópico e um instituto acadêmico, onde nós oferecemos cursos, palestras, jornadas para leigos e para profissionais, né? Para a gente poder montar um esquema a favor da saúde mental. Então, eu particularmente sou muito esperançosa. Eu acho que quando 2 situações se encontram, e essas 2 situações são o profissional que quer escutar
ajudar e devolver a dignidade psíquica e de uma forma integral, global, para aquela pessoa que se torna paciente dele. E quando essa pessoa quer se tornar um cliente, um paciente que vá se submeter às condições de ajuda que aquele profissional está oferecendo, tudo tem chance de dar certo. Sim, com toda certeza. E você estava me contando aqui antes que existe agora um podcast, é isso também? Sim, o Crescendo tem o podcast, depois eu te passo o endereço, tá? Para você colocar na gravação, né? Porque vale a pena, nós conversamos sobre assuntos psíquicos, comportamentais, mentais, cognitivos, mas de um jeito muito simples, para qualquer um ter alcance de compreensão do que a gente está falando diante do interesse público, né? Do interesse das pessoas de uma forma geral. Né? Ah, que legal, Edna. E conta um pouquinho aqui para um pessoal que tem essa curiosidade, né? Quando a gente encaminha, por que a gente escolheria a psicoterapia analítica ou a psicanálise, né? Como que funciona? Tem muita gente que fantasia muito a respeito do que é e fica com medo de participar de uma abordagem dessa, né? E entender. Conte um pouquinho como que funciona essa técnica, que tipo de pacientes você mais recebe, né, Edna? Eu costumo dizer, doutora Laura, assim, eu costumo dizer que cada um, como eu disse agora há pouco, cada um procura o que mais lhe cabe e o que mais lhe é interessante, né? Então, tudo funciona, desde que a dupla dê certo diante das demandas do cliente e do paciente, né? Do analisando. Temos vários tipos de psicoterapia. Por incrível que pareça, existe uma confusão. A psicanálise, ela é um tipo de psicoterapia. Sim. Né? A psicanálise não é uma entidade própria, ela é um tipo de psicoterapia. O Freud, o fundador da psicanálise, no fim de 1800, para ser mais exata, 1895, 96, ele começou a vislumbrar a possibilidade de algo mais profundo existir no ser humano, nomeando isso de aparelho psíquico, nomeando isso de inconsciente, pré-consciente e consciente, que depois ele chamou de id, ego e superego, né? E a partir daí ele começou a acreditar e a se propor a trabalhar com essas questões que antes não tinham nem nome, e muito menos um trabalho sistematizado para isso. Então, o Freud é muito importante no tocante à nomeação e ao estudo do inconsciente, dos sonhos e da técnica da psicanálise em si. Então, primeiro ele ficou intrigado, o que é esse tal de inconsciente? E foi indo, né, para estudar isso. Com o tempo ele falou, opa, peraí, eu posso fazer uma técnica que trabalhe com isso e que comece a salvar as pessoas desse sofrimento tão terrível. Curioso é que ele começa com hipnose, porque ele tinha lá um mestre, ele era um discípulo de um mestre, né, que usava muito a hipnose, mas as próprias pacientes dele, uma paciente em especial, isso, gente, no final de 1800, né, começou a falar para ele que ela queria conversar com ele. E ela, inclusive, nomeou esse momento, esse encontro de conversa de limpeza de chaminé, né? Então, ela falava que ela tinha que limpar a chaminé dela e que ela preferia, ao invés de ser hipnotizada, que ela preferia conversar com ele. E a partir daí, ele, genial que foi, não é? Ele lançou, fundou e aplicou a técnica da psicanálise, certo? Certo. A psicanálise, então, é uma psicoterapia. Nós temos gestalt terapia, nós temos psicodrama, nós temos a psicoterapia analítica, que é de Jung, que foi um companheiro, discípulo de Freud, mas que depois começou a pensar um pouco diferente. Nós temos a TCC, terapia cognitivo-comportamental, e temos o que a gente chama de as psicoterapias existencialistas. E dentro da própria psicanálise, nós temos vários segmentos, porque a partir do Freud,
cada pessoa genial começou a pensar com a base freudiana em aspectos um pouco diferentes do que o Freud pensava. Então tem para todos os gostos, né? O que é importante a gente saber que a saúde mental, ela deve ser privilegiada. Porque o ser humano, ele sofre por natureza, é intrínseco ao ser humano o sofrimento. Só que quando a gente começa a sofrer demais e não toma conta, o que acontece? A gente vai passando a ser cruel consigo próprio. E é isso que não pode acontecer. Sim. Né? A gente sempre tem que recorrer a ajudas. Olha, temos as psicoterapias, temos os medicamentos que funcionam muito bem, apesar, eu vou até tirar o apesar, né? Junto com a minha escuta psicanalítica, eu escuto muito a questão bioquímica cerebral. Eu acho que as duas situações caminham absolutamente juntas, né? E é daí, é dessa dupla, né? A medicação e a psicoterapia, seja ela de qualquer categoria, qualquer classificação, qualquer nomeação que for, mas estou aqui representando a psicanálise, né? A situação passa a funcionar. Passa a funcionar a benefício de quem? Não é do terapeuta, do psicoterapeuta. Passa a funcionar a benefício do paciente. Que é por isso que ele está lá na nossa frente, por isso que ele está nos buscando. Né? Então, eu acho muito importante a gente recorrer a todos os recursos que a gente tem. A psicanálise é um dos recursos. Né? É claro que a psicanálise ela tem algumas condições técnicas, né? Ela já foi muito rigorosa. Sabe que Freud não era rigoroso? Freud não era rigoroso. Ele era uma pessoa assim, mansa, né? Ele era até bem flexível diante da técnica. Os pós-freudianos é que começaram a montar rigores. Né? Então, nós temos aí, na década de 1930, 40, 50, 70, um rigor assim, enorme diante da técnica psicanalítica. Hoje, essa ortodoxia está caindo por terra, ainda bem. Né? Porque existem formas variadas da gente praticar a psicanálise. Claro que tudo dentro de um teor técnico. Sim. Porque é importante, desculpem. É importante a teoria e é importante a técnica. Então, é assim que funciona. Né? Nós temos um atendimento, hoje em dia, semanal, às vezes até quinzenal, né? Nós temos uma flexibilidade para alguns tipos de transtornos, uma flexibilidade mais aplicável, porque a pessoa, às vezes, precisa de um jeito diferente da psicanálise. Né? Nós temos uma forma de encarar alguns transtornos de um jeito mais assertivo e ao mesmo tempo mais amplo para trás e para o presente. Certo. A psicanálise ela tem essa característica de olhar para trás, mas para o presente também, no sentido de ela estar repetindo um passado que não serve mais. Eu acho que esse é um dos aspectos importantes, né? Quando eu penso numa abordagem de um paciente que eu acho que funcionaria bem para questões psicanalíticas, tem muitas questões, às vezes, históricas, né? Que ficaram reprimidas e que refletem hoje em comportamentos e transtornos psiquiátricos atuais que não foram muito bem resolvidos porque ficaram reprimidas mesmo, né? De alguma maneira, né? Então, eu acho que esses tipos de patologias são muito beneficiadas com esse tipo de abordagem, né? A repressão, ela é um mecanismo de defesa universal, psiquicamente falando, e começa a acontecer desde o momento do nascimento. Então, ela é um mecanismo de defesa necessário e natural à vida mental, porque ela socorre o bebê, o psiquismo do bebê no início da vida. Ela põe a casa em ordem.
né? A princípio, no início da vida. Depois, com o decorrer da nossa vida, ela vai passar a ser uma defesa. Né? Não que ela não fosse, mas era uma defesa mais necessária para organizar a mente do bebê. Depois ela passa a ser uma defesa para eu fugir da realidade. E aí ela fica uma defesa a serviço da doença. Né? E a psicanálise, o Freud tem até uma frase que a psicanálise, ela tem, não é literal, tá? Então não vou abrir aspas, a minha compreensão da frase. A psicanálise, ela é uma técnica para desreprimir o amor. Olha que coisa linda, não é? Porque a forma que eu amo a vida, a mim, ao outro, muitas vezes está equivocada. E aí eu adoeço, né? Então, a psicanálise, ela vai dar fala, ela vai ajudar a pessoa a nomear e a fazer representações simbólicas, atuais, diante daquilo que foi reprimido no passado. E aí, aquilo que foi reprimido no passado passa a circular com mais fluidez na cabeça da pessoa. Então, a pessoa passa a ter mais consciência de si de uma forma mais leve, sem utilizar muito a repressão. Estou falando repressão porque você falou, então já estou pegando carona. Sim, né? sim. Porque a pessoa muito reprimida é alguém que está adoentado. Claro. Né? Então, por exemplo, a pessoa com neurose obsessivo-compulsiva, para nós, NOC, para vocês, TOC, né? Ela usa muito da repressão e ela adoece. Sim. Os rituais, né? Eles são caminhos de desrepressão que não deram certo. E a pessoa tende a repetir inconscientemente, automaticamente, né? Sem saber o que está se passando com ela. A medicação entra para aliviar essa ansiedade que acompanha os rituais obsessivos, e a psicanálise, ou qualquer outro tipo de psicoterapia, mas repito, aqui eu estou representando a psicanálise entra para dar uma representação simbólica para aqueles afetos do passado no presente. E aí a pessoa vai limpando e vai desreprimindo o que não precisava de ser reprimido, mas que no passado dela, de alguma forma, ela achou que precisasse. Eu acho isso tudo muito lindo. Sim, com toda certeza, né? Não é? Eu acho isso tudo muito lindo. Porque as pessoas também acreditam que tem determinado alcance para determinado tipo de psicoterapia, mas na verdade eu acho a psicanálise, eu não fiz psicanálise, eu fiz psicoterapia de orientação analítica, né, durante a minha formação, mas ela ajuda inclusive a gente a poder diagnosticar melhor um paciente, por você entender etapas de desenvolvimento emocional que a pessoa está, né? Por exemplo, se ela tem determinadas repressões que estão cada dia mais aprofundadas lá, né? Lá na oralidade, que a gente fala que é lá no início de vida, ela tem uma propensão maior a uma dependência química, por exemplo, né? Uma compulsão alimentar, a transtornos alimentares, a transtornos de personalidades mais graves. Então, se a gente entende também aquele funcionamento daquele paciente, o funcionamento mental, ele ajuda a gente a fazer um diagnóstico psiquiátrico melhor, a partir de um diagnóstico psicanalítico, vamos dizer assim. E isso também vai nos ajudar a nortear que medicamentos funcionariam melhor até para que etapa de desenvolvimento emocional essa pessoa se encontra, né? Então, eu acho uma técnica incrível e que ela ajuda a gente, inclusive, a facilitar o nosso processo diagnóstico, né? Que não deveria se basear apenas somente em critérios diagnósticos, como hoje é maior parte, se funcionaria assim. Ou há comportamentos apenas. Exato. Né? O Freud, doutora Laura, ele foi sensacional em duas coisas. E isso aí é teoria, né? Mas eu vou falar de um jeito bem simples. Ele nos ensina as estruturas das psicopatologias. Né? Então, ele vai falar as categorias psicopatológicas para Freud são neuroses, que são, por incrível que pareça, embora o nome possa assustar,
Mas trabalhar com as neuroses é um trabalho muito fácil, não é? Né? Bom, eu espero que todo mundo tenha entendido o que eu falei. É difícil porque a gente está lidando com o sofrimento humano, mas em relação ao que vem para frente, que eu vou falar agora, é mais fácil. Né? Depois nós temos as psicoses, né, que são situações assim bem mais complexas e complicadas. E nós temos as perversões sexuais e as psicopatias, né? Que são disfunções na forma como a minha sexualidade se encontra, perversões sexuais, e a psicopatia, eu falei no plural, mas é no singular, a psicopatia, ela mostra o indivíduo que tem em si a índole da maldade, né? Então, quando a gente trabalha com os neuróticos de uma forma geral, em termos de neuroses, para Freud, não estou aqui representando a psiquiatria, o DSM, não, para a psicanálise, as neuroses básicas são histeria, fobia, neurose obsessivo-compulsiva e as neuroses narcísicas. Essas são as neuroses básicas, que colocam a pessoa num sofrimento muito grande, mas que a adaptação dela à realidade não é tão escabrosa. Quando a gente pensa na psicose, a gente já pensa em pessoas que estão fora da realidade. E além de estarem fora da realidade, que aí é que é o maior perigo, elas criam uma realidade própria. Então elas ficam inadequadas ao meio, elas ficam desajustadas ao meio ambiente, né? E nós temos também, segundo Freud, as perversões sexuais e a psicopatia, né? Então, as categorias freudianas da psicopatologia são essas 4. E a outra coisa que o Freud nos ensinou maravilhosamente são as fases do desenvolvimento do ser humano, que ele psiquicamente falando, que ele chama de fases do desenvolvimento psicossexual. Sexual é uma palavra que acompanha a psicanálise, mas é muito distorcida, doutora Laura. Sabe por quê? Porque as pessoas não entendem o que Freud quis dizer. O Freud quis dizer que, como somos seres biologicamente sexuados ou sexuais, nós temos a nossa inserção na vida e a nossa inserção no mundo, ela se faz na base da minha sexualidade. É que as pessoas têm uma tendência a confundir sexualidade com sexo. Sexo é o ato sexual. Sexualidade é o ser humano como um todo. Eu costumo dizer, que assim, a hora que eu estou saboreando uma fruta, a hora que eu pego uma fruta maravilhosa na mão, o que daquele prazer que eu sinto é um prazer mediante o meu eu. Então, mediante a minha sexualidade, não o meu sexo. Exato. Quando eu vejo uma obra de arte maravilhosa, quando eu olho para uma pessoa muito bonita, quando eu olho para um bebê gracioso, lindo, aquele prazer que a gente tem, aquele encantamento que a gente tem, que suspira fundo, que coisa mais linda, que coisa gostosa, é sobre sexualidade que nós estamos falando. Então, o Freud nos ensinou que nós temos idades específicas para o nosso corpo se manifestar, para o nosso psiquismo se manifestar na realidade, na sociedade, na comunidade. A isso, ele coloca as seguintes idades, né? Do nascer até os 2 anos, ele coloca uma fase. Dos 2 aos 3, ele coloca outra fase. Dos 3 aos 6, 7, outra fase. E para ele, olha que interessante, para ele, o psiquismo consegue se desenvolver se apropriando da vida até os 7 anos. Depois, são repetições. A criança vai crescendo, né? Ela tem o desenvolvimento até a velhice, mas é tudo melhor palavra do que repetição nesse caso, é ressignificação do que eu vivi no início da minha vida, na minha primeira e segunda infâncias. Por isso, gente,
a psicanálise é tão importante? Porque ela conduz o indivíduo, a pessoa, a esse momento mais primitivo que ela não se lembra. E aí a pessoa vai dar palavras para aquelas emoções que não tiveram palavras naquele momento intenso lá de trás. E aí a cura se faz. Depois, então, do 7 tem outra fase, e depois já é a pré-adolescência, adolescência, juventude, vida adulta e velhice, que é uma outra fase. A cada fase ele foi distribuindo algumas psicopatologias. É sensacional. A teoria freudiana é sensacional. E isso que você estava falando, doutora Laura, é muito importante, porque eu acho que a psicanálise, ela nos convida a entender, a compreender, a escutar e a cuidar do ser humano, incluindo o passado, o presente e o futuro. Sim. Porque a gente faz prognóstico. Também, claro. Não é? A gente faz, por exemplo, quando a gente atende a crianças, não é? Quando a gente vai dar uma devolutiva para os pais, do atendimento daquela criança, para os pais saberem o que está terminando o psicodiagnóstico, a gente tem a obrigação de dar uma devolutiva para os pais de crianças e adolescentes, né? E aí a gente fala, olha, vamos imaginar o seu filho deste jeito hoje, quando ele estiver com 15 anos. Vamos imaginá-lo quando ele for fazer vestibular para entrar numa faculdade. Vamos imaginá-lo fazendo uma entrevista de emprego. Com essa situação hoje, como vocês acham? Se essa situação não for tratada, como vocês acham que ele vai lidar? É só amplificar a situação para piora, não é? E aí os pais realmente conseguem compreender que, apesar de ser criança, já está precisando de ajuda para ter uma vida melhor. Não é porque é criança que não precisa de ter uma vida de qualidade. Precisa, principalmente precisa. Claro. Né? Com toda certeza, né? E é interessante como ele ajuda a gente a nortear o tratamento, dar prognósticos para nós na área da psiquiatria também, né? Quem tem um pouquinho de conhecimento desse funcionamento do desenvolvimento, né, proposto pelo Freud, ele consegue ter uma visão um pouco mais ampliada, que não são só sintomas alvos a serem buscados ou comportamentos que determinam determinadas ações e sintomas, né? Então a gente consegue compreender melhor, né? E a gente consegue também estabelecer que tipo de coisa funcionaria melhor, que tipo de abordagem terapêutica funcionaria melhor, que tipo de medicação funcionaria melhor, que prognóstico tem essa pessoa, se vai ser um prognóstico mais complicado ou se é algo que possa ser bem resolvido, né? Mesmo que já na idade adulta, né? Então, o Freud, ele era médico, né? E eu costumo dizer que ele seria o melhor neurocientista da contemporaneidade. Ele tem um texto que é dificílimo. É um dos primeiros textos dele, se chama O Projeto. Neste texto, ele teve a genialidade de nomear, inclusive com códigos, a energia psíquica, o quantum da energia psíquica, a economia da energia psíquica, o qualitativo da energia psíquica. E assim, isto hoje a gente vê nos exames de imagem. Sim. A coloração cerebral, a que leva a determinada coloração. A pessoa, quando está deprimida, quando a pessoa tem a doença da maldade, a psicopatia, quando a pessoa tem algum desvio, quando a pessoa tem uma ansiedade, a hiperatividade. Isso tudo hoje é fácil. A gente vê na imagem daquele cérebro as colorações diferentes. O Freud nem sonhava que isso pudesse existir e ele já estava falando sobre isso. Então é sensacional, é gênio mesmo, sim, né? Eu fico pensando nisso nas técnicas muito antigas em que você não dispunha de tecnologia, né? Tanto de imagem como laboratorial, genética, né? Como essas
ciências antigas, elas conseguiam ter a mesma visão que a gente tem hoje, dando outros nomes, mas chegando nos mesmos lugares, né? Então, Exatamente. a medicina chinesa, ela buscava muitas coisas nos nutrientes, por exemplo, e no equilíbrio, né, na homeostase do organismo, com base no tipo de nutriente que você consome, por exemplo, né? Se são raízes, se são brotos, né? Se são cores diferentes. E ele não sabia porque ele não conseguia dosar onde estava a vitamina C, onde estava a vitamina D, onde estava o zinco, onde estava o selênio. Ele só sabia que a gente precisava um pouco de cada um desses, e que cores diferentes representavam nutrientes diferentes. Mas ele não tinha como saber que aqui tinha ferro, aqui tinha vitamina C, aqui tinha vitamina A. Então era o que ele tinha, era a técnica que ele tinha para poder chegar a melhorar a saúde daquelas pessoas, né? E o Freud não tinha neuroimagem, mas ele sabia muito bem estudar a neuroanatomia, então ele conseguia pela neuroanatomia fazer a correlação com as questões emocionais e entender que, né, eu não estou vendo ali que tem uma coloração diferente, ou está pintado diferente, ou tem mais hormônios ou menos hormônios, mas eu sei que é ali que está alterado, né, porque ele compreendia muito bem o funcionamento. Então, quando você não tem a técnica, você tem que saber muito aprofundadamente o funcionamento, né? Assim como outras culturas, né? Eu falei da cultura da medicina chinesa, que é muito antiga e ancestral, mas assim como as culturas ancestrais, como das culturas indígenas, também pensam, por exemplo, determinados tratamentos com base em conhecimentos que eles têm ancestrais, também porque não tinham técnicas de investigação. E não é por isso que não funcionaram, né? Na Covid, eu achei interessantíssimo que eu estive numa comunidade indígena que as pessoas usaram uma casca de uma árvore que eles me mostraram na floresta. Pessoalmente, eu não sei nem que árvore é, porque eles dão o nome deles especificamente, mas não dão o nome exatamente que a gente conhece, né? E que eles tomaram o chá dessa árvore durante o período da Covid e nessa etnia não teve Covid. Como que eles sabem? Eu não sei, mas existe uma cultura e um entendimento ancestral ali deles. Sim, o ser humano é muito complexo, né, e intrigante, não é? Eu acho que a gente sabe, por mais que a gente se esforce, né, para a compreensão do psiquismo humano, da anatomia humana, da biologia, da fisiologia, enfim, né, da neurofisiologia, eu acho que a gente ainda não chegou nem perto da complexidade humana, né? Até onde o que a gente chama de intuição, né? Ou sexto sentido, de fato não seja um sentido palpável que só ainda não foi descoberto, né? Eu acho que essa é uma coisa muito intrigante. Eu acho que o Freud, ele não tinha a imagem, mas ele tinha a imaginação. Exato. Não é? E assim, dentro da questão, foi tudo muito empírico também, né? Mas dentro da questão do que ele se predispôs a comprovar, se a gente trouxer tudo o que ele conseguiu realizar no final de 1800, começo de 1900, porque depois a psicanálise foi caminhando, né? Já com um rumo mais encorpado. Mas os primeiros anos da psicanálise, que são fim de 1800 e começo de 1900, ele teve que realmente colocar a mão na massa e comprovar o que era a psicanálise e como funcionava, segundo ele, a psicanálise, né? Então, ele hoje, realmente, ele seria um excelente neurocientista. Um excelente, né? Com muita propriedade, ele falou sobre... Tem até um filme chamado Freud Além da Alma, quem se interessar, não é? É um filme preto e branco, né? É um filme, assim, denso, até porque nós estamos falando de situações psíquicas densas, de neuroses, principalmente, né? Mas lá dá para vocês terem o vislumbre do esforço, da disposição e da disponibilidade e da sede de ajuda psíquica que o Freud tinha em relação ao ser humano, né? Sim. E é interessante, né? Porque houve recentemente, eu não sei se você acompanhou isso, uma discussão a partir de um livro que foi publicado pela Natália Pasternak, que é uma
é uma cientista, né? Questionando algumas pseudociências. E ela incluiu a psicanálise dentro de uma pseudociência, porque não tem instrumentos para se mensurar exatamente como ela acontece. Mas se você pensar a época que ela foi desenvolvida, não teria mesmo instrumentos para mensurar nenhuma dessas abordagens, né? Eu não entro nem dentro de mim nesses embates. Eu sou o testemunho de que a psicanálise funciona. Eu como paciente, pessoa, e eu como profissional, né? Então, para mim, é uma questão assim, que caminha. Quem quiser apresentar, discutir, provar, ok, eu vivo. Exato. Mas é que hoje, se você criar amostras e fazer uma análise dessas amostras dentro dos critérios científicos que eles julgam que são os que conseguem avaliar a validade de determinadas ciências, ela vai se comprovar efetiva porque a psicanálise é eficaz no tratamento de diversas patologias, né? Então, a questão é de ter um N de pacientes grandes que tenham mais ou menos a mesma patologia que norteiam, né, um determinado diagnóstico dentro da psiquiatria, né? Imaginando que na psiquiatria e na psicanálise existem diagnósticos diferentes também, né? A gente não consegue colocar tudo no mesmo critério, né? Tanto que assim, até a hora que você terminou de falar, eu fiquei pensando que eu deveria explicar isso também, até para a pessoa entender melhor. Quando a gente fala de psicose, né, dentro da psicanálise, não é a esquizofrenia, né? Isso. A psicose é um determinado tipo de estado mental em que as questões estão muito, muito primitivas, do desenvolvimento infantil muito, muito primitivo, então ela sai um pouco da realidade, mas não necessariamente a pessoa precisa ser esquizofrênica, por exemplo, né? Então, o esquizofrênico tem a psicose. Exato. A psicose pode não ser... Pode não ser só do esquizofrênico, pode ser de um estado, por exemplo, de alguém que tem um toque muito grave, ele pode ser um quadro que a gente considere psicose, por exemplo. Isso que você está falando é muito importante, porque a gente... fica numa situação assim difícil mesmo, quando a gente atende, ou está dando uma supervisão, ou está dando uma aula, está assistindo a um filme, a uma novela, e a gente vê, porque a psicose é um funcionamento especial, considerar assim, né? A pessoa não é esquizofrênica, a pessoa não é paranoica, a pessoa, por exemplo, como você falou, tem só um toque, mas o funcionamento dela na vida é psicótico. Exato. É muito... Quantas pessoas, assim, uma histeria grave, um quadro, uma pessoa com transtorno de ansiedade generalizada, muitas vezes, cronicamente vivenciando essa disfunção, né, bioquímica e psíquica, ela vai caminhando para uma situação muito mais primitiva. Exato. Que o que combina com psicose é a palavra primitiva. Exato. Né? O primitivismo, quando eu sou um adulto e eu me comporto o transtorno de personalidade borderline. Sim. Né? Eu conforto de uma maneira muito, muito infantil, né? Uma histérica por um transtorno de personalidade histriônico, né? Que é o nome que se dá dentro da psiquiatria. Para o que a gente chamaria lá há anos atrás, em outros CIDs, de histeria. E que a psicanálise continua chamando de histeria porque está dentro da forma como eles é a nomenclatura que eles utilizam. Por exemplo, é um pensamento, é um tipo de transtorno considerado neurótico, mas se ele for grave ao ponto que altera a realidade daquela pessoa, impede a sociabilização, desempenho profissional, ele está chegando às beiras de ser um quadro psicótico também. Exatamente. Dentro do que se chama, né, psicanálise. Sim, o Freud tinha umas histéricas, que ele chamava de histérica na época, mas que hoje a gente considera com transtorno de personalidade histriônico. Né? Então, assim, eu acho que se a gente quiser conviver bem e trabalhar bem, a plasticidade na compreensão, na identificação, nos estudos, né? A maleabilidade, a flexibilidade, isso tudo é muito importante. O referencial teórico é de extrema importância, o referencial técnico é de extrema importância, porque eles dão não só uma robustez, mas eles dão um caminho a seguir, eles nos ajudam a ter um destino.
para o que a gente quer fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso que o cuidado, a escuta, a ética humana e não só a ética profissional, isso tudo, doutora Laura, é tão mais importante, né? Claro, claro. Não é? Com certeza. O acolhimento do sofrimento daquela pessoa, né? Isso tudo, porque o vínculo psicoterapêutico e, no caso aqui agora, psicanalítico, este vínculo não se faz pelos títulos que o profissional tem, né? Não se faz pelos cursos que o profissional fez, não se faz pelo, aquele profissional é excelente. Não, o vínculo se faz quando esta pessoa que está sofrendo e busca uma ajuda se sente acolhida, amparada, escutada e cuidada. É a partir daí que se faz o vínculo. Então, quando o vínculo se faz, o tratamento já está ganho. Sim, independente da abordagem, né? Que acho que isso é interessante também, né? Falar, não, o vínculo terapêutico mesmo só se ganha dentro de um processo psicanalítico, não necessariamente, né? Também não é só, hoje em dia, não é só o número de sessões que cria esse vínculo, né? É a maneira como você consegue acolher. Eu tenho o privilégio de conhecer algumas TCCs, né? Algumas psicólogas que trabalham com o que é TCC? Terapia cognitivo-comportamental ou do comportamento, né? O próprio nome já diz, trabalha com a questão cognitiva e trabalha com a questão comportamental. Para TCC ser psicanálise, só falta o passado. Exato. Se a gente puder considerar assim, de um jeito bem simples. Os TCCs que me perdoem, hoje de um jeito bem simples. Não, entendi. Elas são excelentes. Eu conheço profissionais que trabalham com TCC, assim, elas são humanas, né? Então, existe uma promoção de um vínculo que ganha muita profundidade no trabalho delas. Muita profundidade, né? Exato. Porque a gente só consegue se aprofundar isso mesmo quando a gente tem alguém para se segurar, não é? Sim, é difícil. Esse percurso para dentro de mim tem tendência a ser difícil. Por quê? Porque eu tô cheia de defesas. E por que eu me defendi? Porque eu não soube sofrer. Não deu para eu aprender a sofrer. Por isso eu me defendi. Quando essas defesas ficam cristalizadas, eu passo a ter um jeito de funcionar na vida muito meu, que pode não estar correto para mim, pode não ser adequado nem para mim e nem para o mundo. Aí é a hora de buscar ajuda. Sim, né? sim. Né? E eu acho importante isso que você falou, que tem, apesar da psicanálise envolver o passado, e as pessoas ficam intrigadas, né? Será que eu vou lá, mas eu vou ficar tendo que falar do meu passado? É através do passado que a gente conhece muito do presente do paciente, né? De como ele funciona. E às vezes conhecer o passado é uma forma dele se conhecer e conhecer algo que está acontecendo no presente, que ele nem tinha contato com isso, né? Sim. Então, isso é muito importante, eu acho, dentro do papel da psicanálise, né? A psicanálise não vive de histórias do passado. Ela vive do presente, que é recheado de passado. Eu hoje sou o que sou, mas eu fui. Sim. E eu sendo fez com que eu fosse o que eu sou. Então a psicanálise trabalha essa... Eu costumo usar, eu falei no começo da nossa conversa, eu costumo usar para explicar as técnicas a figura de uma árvore, né? Eu posso gostar de determinado pedaço da árvore, me identificar. Então, tem psicoterapias que elas trabalham, que elas são copas com frutas e flores e folhas. Tem psicoterapias que são um tronco, e a psicanálise é a raiz. Né? A psicanálise trabalha com a raiz. Mas é porque você trabalha com psicanálise que você está falando? Não! Pelo fato da psicanálise trabalhar com a história completa, incluindo o passado, ela trabalha com a raiz. Sim. Ela trabalha com aquilo que eu tenho de mais primitivo. Agora, olha que interessante. E ela trabalha com aquilo também que está obscuro, né? Que está escondido, está sob a terra. Exatamente. O que eu tenho de mais primitivo aparece agora. Então, eu costumo brincar dando um exemplo. Se eu vou fazer o arroz, por exemplo,
né? Se eu vou para a cozinha ou se eu vou me arrumar e alguma coisa não dá certo, eu pego a panela, jogo no chão, jogo o arroz no lixo, vou me arrumar, a roupa não está adequada, eu rasgo a roupa. Isso não é só de agora. Isso é representação de um passado que eu nem sei que está lá pegando fogo ainda hoje. Sim. Então a psicanálise olha os comportamentos atuais e também o que do passado está ainda vulcanicamente, né, fazendo manifestações nos meus comportamentos atuais. Sim, sim. Né? Nossa, Edna, super esclarecedora, assim, né? Assim, é importante as pessoas compreenderem como funciona, até para poder entender as indicações que a gente faz, né? Para elas poderem entender por que você escolheu esse tipo de abordagem para mim e não o outro, né? Por que você acredita que eu vou ter uma resposta melhor com uma abordagem desta natureza, né? E como funciona, porque as pessoas estão acostumadas com divã, com um psicanalista que só escuta e não fala, né? Não faz apontamentos mais assertivos. Estão acostumados com uma técnica muito rigorosa, qual você falou, né? Do passado, do setting, o local específico onde a gente atende um paciente, tudo, que acabou cristalizando nas pessoas uma ideia de algo muito difícil e inatingível, algo meio mágico, né? E na verdade isso é somente uma técnica de abordar e acolher o paciente de uma maneira diferente, porque ela tem outra base teórica, né? Exatamente. E ela tem indicações precisas para elas e funciona melhor. Como eu escolhi um antidepressivo, porque não esse, não outro. Né? Exatamente, é isso mesmo. E tem uma indicação diferente, né? Ela vai ter uma Ainda bem que nós temos melhor. uma riqueza, né, de variedades, né? Uma riqueza de classificações, de categorizações, melhor falando, tanto de medicação quanto de cura psíquica, de adequação psíquica, de ajuste psíquico, né? E é o que eu digo sempre, né? Respeitosamente, tudo funciona se eu passar por aqueles passos, né? De cuidado, de amparo, de escuta, de ética humana e de ética profissional, né? Tá certo. Edna, muito obrigada, eu agradeço muito aí por ter nos dedicado o seu tempo, né? A conversar um pouco com esse público que é interessado nesses temas, né, de saúde mental. Eu também convido vocês a acompanhar o podcast ali do Crescendo. Os temas parecem muito interessantes, né, e importantes aí para o público também compreender melhor o funcionamento emocional, né? Tem temas bastante relevantes e de difícil abordagem que eu acho que eles conseguem trabalhar ali. Então, sucesso para o teu podcast. Muito obrigada para toda a sua ação também, que a gente estava conversando antes, né? E eu agradeço o convite e agradeço a confiança, principalmente, tá bom? Obrigada, viu?